Olá pessoal, nessa segunda parte da aula de introdução à inteligência artificial, nós vamos abordar como conteúdo, além da aula anterior que nós falamos sobre o que seria a definição de inteligência artificial, dentro dos conceitos possíveis que podemos entender com relação à ação e ao raciocínio, a ideia de inteligência. Nessa aula nós vamos considerar agora um pouco do histórico da inteligência artificial, complementando características essenciais que são fundamentais para o entendimento da evolução da inteligência artificial e os domínios de aplicação que a gente vai inserir, os conteúdos que a gente vai aprender nessa disciplina. Analisando o histórico da inteligência artificial, nós vamos começar a pensar no conceito de inteligência. Então, o conceito de inteligência não é uma novidade, ele já vem sendo estudado há mais de 2000 anos, inicialmente por filósofos, e eles analisavam sempre a ideia de inteligência voltada para o raciocínio, a capacidade de memorização, a partir dessa memorização de raciocínio, como é que funcionava o aprendizado e de que maneira eu poderia ter uma visão de todos esses conceitos. A inteligência artificial, ela surgiu um pouco antes da década de 50, e a forma que ela estuda a inteligência, ela pensa aliada às áreas que a gente citou na aula anterior, unida a dois conceitos bem diretos, que é a teoria e a forma de experimentação. Então, em certo ponto, nós vamos trabalhar com a teoria para conceitualizar bem essa ideia do que vai ser um computador pensar, um computador agir de forma inteligente. E vamos trabalhar em alguns momentos a partir da experimentação de métodos, e essas experimentações desses métodos nós vamos ter uma capacidade de avaliar e a partir disso tratá-los como bons ou métodos ruins para a resolução de um problema. Então, para a gente pensar em inteligência artificial, nós vamos considerar os pais da teoria, digamos assim, da teoria da computação, que são Church e Turing, lembrando sempre que o Church é o mentor do cálculo lambda, que é fundamental para as linguagens de programação com paradigma funcional e lógico, digamos assim, declarativos, e tem o Turing, que é o propulsor da programação imperativa, digamos assim. Então, eles, além dessa contribuição para a computação, eles trataram questões relacionadas aos limites, do que pode ser resolvido por computador. Então, a partir do conceito de computabilidade introduzido por esses dois, e eu gosto sempre de comentar que o Church era orientador do Turing, Então, a partir desse conceito de computabilidade, o que é que pode ser computável? Alguns pesquisadores passaram a interagir entre si, trocando material de conhecimento, e chegaram ao seguinte questionamento: mas as máquinas, elas podem pensar? E um questionamento bem interessante é: até que ponto eu tenho a criatividade, a forma de pensamento atrelada à máquina? Então, essa pergunta ela foi feita na década de 50 pelo Turing, e aí a gente tem o famoso e conhecido teste de Turing. E esse teste de Turing nada mais é do que uma iniciativa que me permita não conseguir identificar uma comunicação entre uma máquina e um ser humano. Então, um dispositivo
um objeto de inteligência artificial, ele passa no teste de Turing à medida em que grande parte das pessoas que participam, grande parte dos usuários, eles não conseguem identificar se estão realmente diante de uma comunicação com uma máquina ou com um ser inteligente e humano, digamos assim, tá? Então, essa principal, digamos assim, conceitualização, né, esse principal questionamento sobre o pensamento das máquinas, deu uma certa origem para o pensamento sobre a inteligência artificial. E aí a gente considera, digamos assim, uma primeira abordagem dessa capacidade de inteligência, né, a partir dos trabalhos do McCulloch e do Pitts, né, que é basicamente a implementação de operadores lógicos, né, por meio de uma rede neural. Tá? Então eles fizeram um trabalho baseado em 3 fontes, né, a partir do conhecimento da filosofia básica, né, viram a ideia biológica da função dos neurônios no cérebro e ainda precisaram entender uma análise formal de lógica proposicional, né, a lógica, digamos assim, desenvolvida pelo Russell. E ainda, se a gente pensar, tem um aspecto da teoria da computação, né? Então, eles fizeram um modelo de neurônios artificiais e cada neurônio ele ia ser responsável por um bit, né, de estar ligado ou não estar ligado, né? E aí, com essa, digamos assim, essa mudança para ligado, né, a gente tinha a resposta para o estímulo de cada neurônio que foi desenvolvido. Então, a ideia principal aqui era simular operadores de porta lógica de uma forma em que os neurônios aprenderiam com os próprios resultados. Tá? Então, essa foi a primeira conceitualização sobre essa ideia de inteligência artificial, o que despertou o interesse de vários pesquisadores, né? Assumindo assim um fato histórico considerado o primeiro evento da inteligência artificial, tá? E esse primeiro evento tem uma curiosidade interessante, né? Que foi basicamente o John McCarthy, logo em seguida, quando ele tinha terminado o seu PhD, no início da década de 50, né? Ele foi trabalhar em Stanford e depois ele se transferiu para o Dartmouth College. E aí, na realidade, a própria Dartmouth College foi considerada, digamos assim, o nascimento da inteligência artificial, né? Então ele convenceu alguns pesquisadores norte-americanos para montar um evento, né, realizar um conjunto de pesquisas para várias pessoas, vários pesquisadores que tinham em comum o interesse por teoria dos autômatos, por inteligência, essa ideia de inteligência, ainda por redes neurais, né, que estavam no surgimento dessa conceitualização. E aí eles fizeram um seminário, de aproximadamente 2 meses, né, no verão de 1956. E o que aconteceu foi o seguinte: 2 pesquisadores se destacaram bastante, né, que foi o Alan Newer e o Herbert Simon. E o que eles fizeram, na realidade, foi algo bem diferente do que os próprios pesquisadores estavam propondo. Os pesquisadores estavam propondo aplicações para jogos, né, de dama, para outros tipos de jogos, e eles se diferenciaram um pouco através de um programa que raciocinava, né, que é esse programa da Logic Theorists, que é um resolvedor de teoremas. E, na realidade, ao apresentar esse resolvedor de teoremas, né, eles categorizaram, dizendo que estavam diante do antigo dilema, que era a relação entre mente e corpo, né? E aí eles demonstraram a maioria dos teoremas do livro do Russell, né, dos princípios da matemática. E isso chamou muita atenção do próprio Russell, e o que ficou mais interessante é que os pesquisadores que participaram desse evento
nos 20 anos depois, né, eles começaram a se destacar realmente na inteligência artificial e comandaram esse campo da ciência da computação, se assim podemos dizer. Tá? Então, esse evento foi de fundamental importância para a construção da inteligência artificial que a gente tem hoje. E na década de 60 a gente começou a ver proposto pelo Neil Simon esse programa de raciocínio lógico, né? A gente começou a ver linguagens voltadas mais para esse conceito de inteligência artificial, né? De declaração, de contato direto com o raciocínio, que é a linguagem Lisp, em 1958, pelo próprio McCarthy. O surgimento da ideia dos micromundos, né? Que basicamente é um conceito que foi dado para os trabalhos, né, que o Minsky orientava, né, para os seus alunos. E esses alunos eles escolheram assim, normalmente problemas limitados, né, em que a solução parece que necessitavam de inteligência para poderem acontecer. Tá? Então, esses domínios de aplicações, né, que tinham a necessidade de uma certa inteligência, né, exigência de uma certa inteligência, o Minsky categorizou dizendo que eram micromundos, né? E aí o problema de micromundo, né, digamos assim, mais conhecido foi o mundo de blocos, que na realidade era um conjunto de blocos sólidos que eram colocados sobre uma mesa ou uma simulação, né, do que seria essa mesa. E aí a tarefa, né, nesse contexto, né, de mundo era reorganizar os blocos assumindo algumas características. Suponha que você está usando a mão de um robô que pode erguer o bloco, um bloco de cada vez, né? Então, esse mundo de blocos, ele foi base para várias fundamentações de outras teorias, né? Por exemplo, a teoria do aprendizado, ainda a compreensão de linguagem natural e a ideia de planejamento também, né? Já que você tem um conjunto de instruções a serem utilizadas e tem que reorganizar esses blocos de uma forma, de uma maneira que eu tenho que erguer um bloco de cada vez. Tá? Então, esse mundo foi muito conhecido, né? Eu vou deixar na descrição um link para algo parecido, né? Com um vídeo que tem esse programa, né? Da cena do mundo de blocos. E aí, finalmente, a gente chega no conceito de uma linguagem voltada mais para a ideia da compreensão da lógica, né? Que seria o surgimento da linguagem Prolog, já, digamos assim, voltando às aplicações para a ideia de inteligência artificial, né? Que aí o nome surgiu logo após um workshop, né? Com os nomes que foram, de certa forma, participaram do primeiro evento sobre até então a ideia de teoria dos autômatos, né? Redes neurais e teoria da computação. Bom, e nessa análise histórica, a gente teve, digamos assim, o primeiro experimento para a realização, né, de um teste de Turing, que foi o programa ELISA, em 1966, perdão. E na realidade foi uma criação do MIT, que fazia, digamos assim, uma relação entre uma psicóloga e um usuário, né, que eles chamaram de ELISA. E a ideia era pegar, né, as partes de algum desse conhecimento de linguagem natural dos usuários, em que os usuários escreviam, né? E a ideia era compor as respostas que vai estimular o paciente, digamos assim, para ficar mais aprofundado, conhecer melhor os seus problemas, né? Então aqui tem um exemplo de diálogo com a Elisa, onde ela diz: olá, conte-me o seu problema. Lógico, na tradução, né? E o usuário: eu não me relaciono bem com outras pessoas, com as outras pessoas. Aí ela responde: por que você acha que você não se relaciona bem com as outras pessoas, né? E o usuário: não, pois estou sempre sozinho. Então a ideia era pegar a análise, né, dessa comunicação e a partir dessa análise
tentar mostrar o que realmente é o problema, né, o detalhe do problema de cada paciente. Tá? Então essa foi a primeira ideia de um teste de Turing, destaca legal. E aí, digamos assim, a gente teve o primeiro revés na inteligência, da inteligência artificial, né, que foi uma tentativa de fazer um tradutor, né, de russo em inglês. E aí teve um exemplo que deixou um pouco de descrédito essa tradução, que era: o espírito é forte, mas a carne é fraca. A vodka é boa, mas a carne é podre. Então, tem essa tradução não deu muito certo, né, em alguns momentos, e aí teve realmente uma queda no crédito, né, da inteligência artificial, e alguns financiamentos foram cancelados, né, quase no final da década de 60. Entretanto, já quase no início da década de 70, aconteceu uma nova conceitualização, né, através dos sistemas especialistas que trabalhavam com o conhecimento humano para ter respostas, né, de problemas. Já na década de 70 e 80, né, a gente tem algumas molas propulsoras, digamos assim, alguns sistemas que ficaram famosos. O próprio mundo dos blocos, ele deu uma ênfase bem fundamentada no conceito de linguagem natural, né? Então essa ideia de linguagem natural teve um crescimento para se trabalhar em problemas, né? Outro sistema interessante foi o de diagnóstico médico do MySim, né, digamos assim, que trabalhava com a ideia de incerteza, né? Então ele tinha a ideia dos fatores que eles chamavam de fatores de certeza, mas tem a questão das probabilidades envolvidas dentro dos diagnósticos, né? Então tinha um raciocínio voltado para a incerteza. Algumas regras, né? Ela tinha que refletir esse conceito da probabilidade, atrelado ao conhecimento de um médico, né? E ainda tinha o sistema lunar, que foi basicamente uma interface que os geólogos, digamos assim, trabalhavam sobre as amostras de rochas, né, que foram obtidas a partir do Apollo, né, na missão lunar. Então foi o primeiro a ser usado, que na realidade não eram os projetistas de sistemas, né? Os projetistas fizeram e os geólogos faziam a utilização do sistema lunar. Tá? Então, em 1980 teve um projeto japonês, né, que teve a ideia da geração dos computadores, né, na quinta geração já, e aí a gente tinha conceitos já de IA atrelado, Prolog, processamento de linguagem natural, né? E aí sim a IA já estava bem mais difundida e de certa forma os computadores estavam tentando se adaptar a essa capacidade de trabalhar a computação de uma forma até então diferente, né? Em 1980 a gente tem projetos mais reais aí, né? Começa a ser utilizado na indústria, né? Ela passa a ser parte da indústria, como até hoje, na nossa atualidade, né? E atrelada a algumas áreas, como a pesquisa operacional também, né? No sentido de fazer a otimização das tarefas. Tá? E aí, em 1997, tem um fato interessante, né? Que é o Deep Blue vence o Kasparov, né? Utilizando vários conceitualização de algoritmo de busca, né? Trazendo um pouco aquela ideia de teoria dos grafos, matemática, né? O conceito do poder de computação, né? E alguns hardwares que foram específicos para atacar esses problemas de busca, né? E a gente considera, de uma forma geral, a IA como atrelada às nossas ferramentas disponíveis na internet, né? Então, de uma forma geral, a gente usa conceitos da IA para fazer vendas dentro da internet, né? Então, tem vários fatores dentro desse histórico que a gente pode considerar para a nossa inteligência, para o estudo da inteligência artificial. Então, o que a gente pode, para finalizar, é que se você fizer uma pesquisa mais dura, mais aprofundada, você vai ver que atualmente a gente usa a inteligência artificial em grande escala. Agora estão surgindo cursos, né, cursos
voltado só para inteligência artificial, um curso de graduação, né, cursos que tenham o conceito de machine learning, atrelado a uma base de fundamentação teórica muito grande, né? Então, o que a gente tende, né, tende a pensar como inteligência artificial é ainda digamos, a forma de pensar o conhecimento, né, com a representação do conhecimento. Então, a gente tem a ideia de reconhecimento de fala nos bots, a gente tem a questão da robótica aplicada à indústria, né? A questão de visão computacional para pegar informações da percepção, a percepção real, né, a partir de câmeras. Então, e a própria internet, né, são tendências que a gente vai aplicar à inteligência artificial, com, digamos assim, por um longo período, né? Nesse contexto, para a gente finalizar essa aula, nós vamos apresentar algumas maneiras de como nós vamos trabalhar com raciocínio na inteligência artificial, né? Então são paradigmas de que a gente vai trabalhar com métodos dentro de cada paradigma desse para definir a nossa forma de pensar como inteligência, né? Como uma inteligência artificial. Então nós temos o paradigma simbólico, tá? Que vai nos representar uma metáfora linguística, onde nós vamos ter o conhecimento associado para resolver problemas como sistemas de produção, né? Ou ainda a ideia de agentes diretamente apropriada para a resolução de problemas. Nós vamos ter o paradigma conexionista, que vai trabalhar fundamentalmente em torno das redes neurais. Nós vamos ver ainda um tipo de característica de framework de aplicação dentro da inteligência artificial, que é o evolucionista, onde nós vamos trabalhar bem metaheurísticas, né, que podem ser a simplificação de eventos que ocorrem na natureza de uma forma geral, tá? E dentre elas nós temos os algoritmos genéticos, o conceito de vida artificial, de colônia de formigas, de simulated annealing, que é a têmpora simulada, dentre outros, e ainda um paradigma mais voltado para a estatística e para a probabilidade, que está a ideia de raciocínio sobre árvores de decisão, com as redes bayesianas, sistemas fuzzy, a trabalhar com elementos que não só estão dentro da verdade ou falso, né, que podem ter uma quantificação, tá? Então, esses são os paradigmas que a gente vai trabalhar dentro da inteligência artificial. Então, no paradigma simbólico, nós vamos mesclar um pouco entre os agentes inteligentes, né? Nós vamos ter agentes de busca, nós vamos ter agentes, além dessa busca clássica, né? Nós vamos ter ainda agentes que trabalham com a lógica, que é o nosso caso, por exemplo, de um problema que bem conhecido, que é saber se o West é criminoso ou não, né? Então, o problema diz o seguinte, né? Digamos assim, as premissas do nosso problema são: a lei americana diz que é proibido vender armas a uma nação hostil. Cuba possui alguns mísseis e todos eles foram vendidos pelo capitão West, que é americano. Então são problemas desse tipo que a gente vai ter que usar as regras da lógica e ainda usar o conceito, né, para saber realmente no final das contas se o West é um criminoso ou não, a partir das premissas colocadas aqui nessa frase, né? Então, como é que a gente vai trabalhar de uma forma a resolver um problema, né? De classificação, como é que eu posso ter em alguns pontos dentro de um plano e saber se esses pontos vão fazer parte de uma classe ou não, tá? Ou de várias classes possíveis, tá? Então, o nosso paradigma simbólico, ele tem essa ideia de identificar o conhecimento do domínio, ou seja, através de um modelo que a gente vai representar do problema, tá? E aí a gente vai tentar representar de alguma forma, uma linguagem mais matemática, uma linguagem formal de representação, e a partir dessa linguagem, dessa formalidade, a gente vai usar alguns mecanismos para tentar inferir o que a gente quer do nosso problema, né? Então, essa é a característica principal do paradigma simbólico. Já o paradigma conexionista, a gente está relacionado diretamente com as redes neurais, né?
E uma definição mais romântica, assim, mais branda, entre aspas, né, é que é uma técnica inspirada no funcionamento do cérebro, em que os neurônios artificiais conectados em redes são capazes de aprender e de generalizar alguns conceitos, algumas coisas, né? Mas se a gente pensar um pouco mais matemático, né, de uma forma mais bruta, a gente tem basicamente uma técnica de aproximação de funções, né, por regressão não linear. Tá? Então a gente vai ter um amplo espaço, já que eu estou fora dessa ideia de regressão somente linear, né, não linear. Então eu posso, digamos assim, abarcar uma problemática maior de conhecimento diante dessas funções que eu posso tentar encontrar, né? Então, de uma outra forma, a gente tem o quê? A gente tem uma linguagem, um conjunto de elementos simples, né, que vai ser essa linguagem, e o nosso raciocínio é aprender diretamente a partir de uma entrada e uma saída possível, como a gente vai montar uma função para que isso aconteça. Tá? Então, se eu estou diante de um problema de classificação, por exemplo, eu quero saber qual classe a minha saída vai pertencer diante de um conjunto de argumentos, né, de um conjunto de características. Tá? Então, é uma possibilidade de utilização das redes neurais. Outra forma de pensar é o paradigma evolutivo, né, que na realidade a gente está dentro de métodos probabilistas de busca para resolver problemas normalmente de otimização. E aí a gente usa a inspiração de elementos da evolução da natureza para resolver esses problemas, né? Então, a ideia de diversidade vai ser caracterizada pela realização de cruzamentos, que são trocas de informações entre as soluções, né? Além das mutações, que é uma própria solução pode sofrer uma mutação, né? É um paradigma que é inspirado na evolução de Darwin, né? Em que os mais aptos sobrevivem, tá? Então, a ideia aqui é pensar, olha, eu tenho duas girafas, mas as que vão sobreviver são aquelas que conseguem se alimentar nas árvores, né? Não são aquelas que elas não vão conseguir crescer muito o pescoço por conta disso, né? Então a ideia é mais nesse contexto de evolução, né? E a ideia que a gente tem é que as características genéticas, né, desses seres, desses indivíduos, que nada mais são do que soluções, elas vão sendo repassadas em busca de encontrar uma melhor solução, tá? Então, para finalizar, a gente tem, logicamente, alguns exemplos de aplicação da inteligência artificial. Então, em forma de matemática, a gente tem demonstração de teoremas, né? Inclusive foi um dos sistemas propulsores da inteligência artificial, resolução de problemas de geometria, né? Ela está diretamente relacionada à pesquisa operacional, que a gente pode fazer estratégias, busca heurística, buscas em meta-heurísticas ou ainda math-heurísticas, que misturam modelos matemáticos e inteligência artificial para fazer variações heurísticas, né? No contexto geral da otimização, né? Na parte de jogos, para fazer xadrez, tanto em jogos competitivos como em jogos cooperativos, né? Em jogos em que eu tenho uma necessidade de cooperar os participantes para poder chegar a uma vitória, tá? Na ideia do processamento de linguagem natural, muito fundamentada, tradução automática, corretores, verificadores ortográficos, sintáticos da linguagem também, né? Reconhecimento de fala, os chatbots, né? Sistemas tutores, né? Para ensino e aprendizado de alunos. A gente tem um contexto geral de estratégias pedagógicas, né? E aí a gente tem mais uma questão de visão e ação, né? Com a percepção, que é uma visão computacional, que pode ser utilizada tanto para simular a visão humana, ou ainda algum sensor que possa representar o tato, né? Ou a audição, por exemplo, para ouvir, né? E captar sons a partir disso. E, finalmente, uma maneira de ação na robótica, né? Tanto como software como hardware, né? Você pode ter um robô que realiza compras na internet para fazer vendas. Você pode ter um robô que faz análises históricas de crescimento e decrescimento na bolsa de valores, e ele pode fazer essa compra, né? Que aí seria mais uma ideia de software. E também um robô de hardware que pode simular manipulação, né? Ou navegação de um conjunto de produção, tá? Ou ainda só monitorar o que está acontecendo na produção, qual é a quantidade de peças que estão saindo com problema. Então, essas são, dentre várias outras, as possibilidades de aplicação da inteligência artificial.